esclarecimento de dúvidas junto ao cliente, né? Então, o cliente, esse é um serviço que de vez em quando ele surge aqui na Magna também. O cliente, ele tem dúvidas, ele vai participar e ele tem uma certa tranquilidade para participar. Ele sabe que sozinho ele consegue, mas ele tem muitas dúvidas que ele gostaria que fossem esclarecidas, porque ele sabe que são dúvidas que podem ser a diferença entre ganhar e perder. E aí ele não quer o seu serviço operacional, porque o operacional ele sabe fazer. Isso é muito legal, assim, de entender esse aspecto da consultoria, pessoal, porque vejam, existe uma parte do serviço de consultoria que ele é intelectual, existe uma parte da consultoria que é operacional. Tem cliente que ele lida muito bem com o operacional. Ele sabe executar, ele sabe cadastrar, ele sabe dar lance, ele sabe anexar, ele tem paciência e disponibilidade para ficar acompanhando um chat de pregão. Isso não é o problema dele. A questão é que ele quer uma consultoria mais intelectual, então ele te paga para você ler o edital e tirar as dúvidas dele. Então vocês fazem uma reunião ali, uma videoconferência, e você cobra ali pela hora de trabalho sua, ok? Para esclarecer as dúvidas que ele tiver do edital. Aí a pergunta que não quer calar, que talvez você esteja querendo me fazer aí é a seguinte: Diego, e se eu não sei esclarecer alguma dúvida? Se o cliente me faz alguma dúvida que eu não sei esclarecer, como é que eu faço? Pessoal, a gente não pode se esquecer que no edital existe um instrumento chamado pedido de esclarecimento. Se o seu cliente te fez alguma dúvida que você não saiba responder referente às regras do edital, você pode transcrever a dúvida dele e enviar a dúvida dele para o órgão público, tá? Precisa entender o seguinte, tá? Às vezes o que é bastante desafiador nessa área empreendedora de quem trabalha com consultoria de licitações é que muitas vezes o cliente ele traz dúvidas técnicas ligadas à própria área da atividade econômica que ele exerce, né? Então, às vezes você está recebendo ali um cliente que ele presta um serviço de publicidade e propaganda, ou ele presta um serviço ali de arquitetura. E não é, de repente, a sua área de formação, você não tem familiaridade com o assunto. Como que você vai esclarecer aquelas dúvidas todas? Você transcreve a dúvida que ele te fizer, que eventualmente você não souber esclarecer, e você manda para o órgão público, não tem problema nenhum. Tem muito cliente que ele vai ter dúvidas, às vezes básicas, tá? Mas você tem que entender o seguinte: você não está cobrando pela facilidade ou pela dificuldade de esclarecer dúvidas. Você está cobrando pela comodidade que você está proporcionando para ele. Porque você está proporcionando comodidade, tá? Você está esclarecendo dúvidas e fazendo com que ele vá para uma licitação muito mais bem informado do que ele iria se ele resolvesse ler o edital sozinho, porque tem cliente que às vezes lê e tem dificuldade para entender, ou às vezes você está esclarecendo dúvidas de alguém que está mais familiarizado com a rotina de licitações, frente a uma empresa que não está. De repente ele não tem tanta familiaridade assim com a rotina de licitações e ele está preocupado, certo? Então esse é um serviço bastante interessante também de ser oferecido, esclarecimento de dúvidas junto ao cliente.